eu gravar aqui, porque senão a Carla daqui a pouco me chama atenção, tá? Aí, então nós temos assim, Immanuel Kant, o filósofo moderno, tá? Vamos chamar assim, dos últimos filósofos modernos para o pensamento contemporâneo. Então ele é a transição do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo. Nós temos assim, com ele tenta resolver a grande oposição racionalismo e empirismo. Os racionalistas defendiam que para você chegar ao conhecimento basta fazer o uso da razão. Os empiristas diziam que para você chegar ao conhecimento, você só chega ao conhecimento por meio da experiência sensorial, ou seja, através dos sentidos você consegue estabelecer o conhecimento. Immanuel Kant, no campo do conhecimento, ele vai estabelecer que você tem duas formas de conhecer. Você pode conhecer através dessas duas formas, ou pela experiência sensorial ou pelo elemento racional. Só que eles estão interligados, porque essa sua experiência, ela tem que ser uma experiência racional, porque não existe qualquer experiência que seja que não tenha um elemento racional embutido nela. Então, para Immanuel Kant, é uma junção entre o racionalismo e o empirismo, que ele chamou de criticismo. O criticismo é análise da razão e análise do empirismo. O que a razão pode contribuir para o conhecimento e o que a sensação, o que os sentidos podem contribuir para o conhecimento. No campo da razão, ele chamou de racionalismo transcendental. E na questão dos sentidos, ele chamou de estética transcendental. Então, analítica transcendental, ou racionalidade transcendental e a estética transcendental. O que a razão pode contribuir para os sentidos e o que os contribuir para o conhecimento, perdão. O que a razão pode contribuir para o conhecimento e o que os sentidos podem contribuir para o conhecimento. Então, ele junta a razão, e experiência, ou razão e sensação, dentro da esfera do conhecimento. Então, para Immanuel Kant, você não usa somente a experiência, ou você não usa somente a razão. Ambos estão interligados e pressupõem o desenvolvimento para se chegar ao conhecimento. Então, crítica da razão pura fala a respeito da condição do ser humano do conhecimento. E a crítica da razão prática, que estabelece a questão da ação do sujeito mediante a sociedade, mediante a organização da sociedade, certo? Então, ele chamou de metafísica dos costumes, certo? Então, a partir desse momento, nós temos duas divisões do pensamento de Kant. A primeira divisão, a crítica da razão pura, aquilo que o conhecimento, como eu posso chegar ao conhecimento e quais são os elementos fundamentais para o conhecimento, e a crítica da razão prática. Na crítica da razão prática, ele vai abordar os elementos da política e da ética dentro do seu pensamento. Lembre-se sempre, caiu a ética kantiana, será a ética deontológica, ou seja, a ética baseada no dever. E nós falamos muito disso antes de uma semana do nosso recesso, maravilha, né? Uma semana de recesso. Nós falamos disso, que para Immanuel Kant, você deve agir obedecendo o dever, obedecendo uma chamada lei universal. Então, tudo aquilo que você faz, você vai fazer obedecendo principalmente a um dever. Você age de acordo com um dever. Como aluno, você pode não gostar de estudar, mas como é o seu dever, você acaba estudando, você acaba desenvolvendo um estudo ou uma abordagem acerca das suas condições, certo? Então, a ética do dever, a ética deontológica, ou chamada ética do dever, perpassa em cima da condição do sujeito. Então, na primeira parte, o conhecimento, como se forma o conhecimento, e a segunda parte, a ação do indivíduo, a ação humana. Esses indivíduos, esses exercícios, eles vão estar ligados mais diretamente a respeito da ética kantiana, porque quando cai no vestibular, quando cai na prova do Enem, cai muito a condição
do dever, a condição ética, a condição dos costumes em Kant. Como nós vamos ver os dois primeiros exercícios do Exame Nacional do Ensino Médio, ambos falam da metafísica dos costumes. Olha aqui, fundamento da metafísica dos costumes de Immanuel Kant. Então, o que acontece a respeito disso? Qual é a relação do Estado em relação às suas ações dirigidas diretamente ao cidadão? Então, qual é a relação entre a função, o dever do Estado e o dever dos seus cidadãos? Então, eu sou cidadão brasileiro, eu tenho dever para com o Estado. Ao mesmo tempo, o Estado tem alguns deveres para comigo. Então, dentro dessa possibilidade, institui-se a chamada metafísica dos costumes ou metafísica do dever. E esse dever, ele é perpassado dentro de uma lógica, dentro de um contexto, dentro de uma ideia, onde o indivíduo está diretamente relacionado ao convívio social. Então, o dever coloca aí, o dever, ele é sempre universal, certo? Como, por exemplo, estudante, é dever de todo estudante estabelecer, aliás, fazer as tarefas. Se você é estudante, você tem que fazer a tarefa. Então, é um dever seu e de todo estudante no mundo todo. E se você colocar em dúvida essa condição, você vai acabar resolvendo e estabelecendo, chegando à verdade de que em qualquer lugar do mundo é dever do aluno resolver as atividades ou fazer os exercícios. Então, a ética dos costumes baseia no critério da universalidade da ação, ok? Aí, a própria condição da democracia é uma questão da metafísica dos costumes, uma metafísica, dever de todo cidadão é a participação nas decisões políticas ou decisões públicas. Então, diante dessas concepções, Immanuel Kant institui praticamente, tá, a sua visão a respeito do dever, a sua visão a respeito das práticas e dos costumes. Então, vamos analisar o primeiro exercício para a gente poder resolver, certo? Está na folha. Quem não conseguiu imprimir para fazer comigo, vai observando na nossa projeção agora, certo? Exercício número 1, Exame Nacional do Ensino Médio. Uma pessoa vê-se forçada por necessidade, a pedir dinheiro. Deixa eu tirar isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Uma pessoa se vê forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Então, primeiro elemento é o estabelecimento da ação do indivíduo enquanto tal. Eu preciso de um dinheiro para resolver um problema, para resolver uma necessidade básica. Então, vamos lá. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar no prazo determinado. Acontece com milhões e milhões de brasileiros. Eles não têm condições de pagar a dívida que vai ser feita, mas mesmo assim estabelece a retirada desse empréstimo, a retirada desse dinheiro. Então, sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma. Não é proibido e, ao contrário, deve livrar-se dos apuros dessa maneira? Então, assim, não é errado eu pegar dinheiro para resolver o meu problema, sendo que eu não terei condições de pagar? Admitindo que se decida fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, eu estou em apuro, para eu sair do apuro, eu vou pedir dinheiro emprestado. Só que eu sei que eu não vou conseguir pagar. Peraí, essa falsa promessa de pagamento, então, seria o quê? Seria uma condição ligada ao quê? Opõe-se a algum princípio fundamental.
como você, por exemplo, você faz uma promessa para os seus pais, para a sua mãe, para não sei quem, que você vai passar no vestibular, que você vai estudar e vai passar no vestibular. Aí você tem plena consciência de que você não tem condições de passar e você faz uma promessa, você faz os outros acreditarem que aquilo seria possível. Onde está o erro fundamentado dentro dessa ideia? Então, segundo Kant, dentro da moral kantiana, quando você faz uma falsa promessa a qualquer pessoa, qualquer tipo de falsa promessa, você está se opondo a um princípio de universalidade da ação. Porque se você faz a promessa, o pressuposto normal, ou o pressuposto esperado, é que você consiga pagar essa promessa. Quando você sabe que você não consegue pagar essa promessa, então você está sendo uma pessoa imoral, porque você tem plena consciência de não terá condições de pagar essa promessa e mesmo assim a faz. Então diz assim, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, letra A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Não. Como é que vai assegurar que a ação seja aceita por todos? Em algum momento, alguém terá o conhecimento, ou em algum momento, alguém poderá estabelecer a hipótese de que você não conseguirá pagar. Como, por exemplo, se te pedem uma garantia a respeito disso, você não tem nada como deixar de garantia, logo a sua ação será duvidosa. Então, joga fora a letra A. B, garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Bom, isso não tem relação nenhuma com a falsa promessa de pagamento, né? Então, deixa de lado a letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de vida na Terra. Então, joga fora. Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como forma universal. Então, quando você estabelece uma promessa de pagamento, pressupõe que você terá uma ação correta de pagamento dessa promessa. Então, ela pressupõe que a sua promessa possa ser universal, onde todos que propõem um possível pagamento, esse pagamento seja realizado. Pode ser que seja a letra C. Letra D, materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Não necessariamente. Então, você está precisando de dinheiro e você vai mentir para obter esse dinheiro, então não justifica a sua ação. Joga fora. Letra E, permite que a ação individual produza mais felicidade para as pessoas envolvidas. Espera aí, então está errado, porque nós falamos desde Aristóteles, desde Santo Agostinho, desde do pensamento da antiguidade, nós temos falado que a felicidade ela não é somente um bem individual. A felicidade ou eudaimonia é a busca do bem comum. Então, joga fora a letra E, a gente fica com a alternativa letra C. Deixa eu marcar aqui. Então, alternativa letra C. Deixa marcar aqui. Pronto. Exercício número 1, Exame Nacional do Ensino Médio, alternativa correta, letra C. Então, dentro dos princípios, tá? O princípio, a falsa promessa de pagamento opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Então, qualquer indivíduo que precise de dinheiro e pegue dinheiro emprestado, pressupõe-se que ele vai fazer o devido pagamento, tá? Ele vai realizar o devido pagamento vai realizar o devido pagamento da sua promessa, certo? E isso pressupõe diretamente, tá, uma ação de caráter universal. Se você vai ao banco retirar um empréstimo, ele vai pressupor que você vai pagar esse empréstimo. Então, quem tira um empréstimo no banco, ou com a agiota, ou com qualquer outra financeira, ou com qualquer outro indivíduo, pressupõe-se que esse pagamento será quitado
de uma forma ou de outra. Deixa eu ver. Sofia Gomes, qual é o nome da metafísica do dever? Deontologia, tá? É deontologia, ética deontológica ou deontologia, não ontomológica, é deontológica. Vou marcar aqui, tá? Opa, deixa eu marcar aqui, respondendo para você, deontologia, tá ok? Deontologia. Tá? Ou metafísica dos costumes, ou pressupõe a ética kantiana, certo? Então, é a ética deontológica. Daqui a pouco nós vamos resolver um exercício justamente a respeito dessa sua pergunta, certo? Agora vem assim, se cada indivíduo deve cumprir com seu papel, cada indivíduo dentro da sociedade pressupõe necessariamente uma ação universal, ou seja, conjunto de normas, deveres e costumes. Então, dentro da sociedade, os indivíduos eles agem de acordo com normas, costumes e deveres, tá? E a instituição dessas normas, costumes e deveres são universais. E o Estado tem como papel fundamental regular essas ações entre os indivíduos. Então, independente se eu sou pobre, independente se eu sou rico, eu tenho que estabelecer algumas ações mediante a estrutura do Estado. E existem condições tanto para rico quanto para pobre. Então, seria aqueles elementos, aquelas ações que são chamadas universais. O exercício número 2 do Exame Nacional do Ensino Médio fala justamente a respeito disso, tá? O dever do cidadão para com o Estado e o Estado para com o cidadão. Então, a gente coloca em análise o exercício número 2 e a gente coloca assim: os ricos adquiriram uma obrigação relativamente à coisa pública. Isso significa que os ricos, só vamos falar especificamente agora dos ricos, os ricos têm uma função fundamental dentro do Estado, tá? Mas não só os ricos, tá? Todos os indivíduos em boas condições, principalmente econômica, têm seus deveres para com o Estado. Então, diz assim, uma vez que devem sua existência ao ato de submissão e à proteção e zelo, o que necessitam para viver. Então, significa assim, o Estado é a garantia de todo cidadão para o direito de tem ao direito de preservar a vida, a propriedade, tá? E a liberdade de todo cidadão. Mas, para isso, o cidadão também possui algumas condições em relação ao Estado. Então, diz assim, o Estado, então, fundamenta o seu direito de contribuição do que é deles nessa obrigação, visando a manutenção dos seus concidadãos. Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou a atividade comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e de uso de juros obtidos a partir dele, não para suprir as necessidades do Estado, uma vez que este é rico, o Estado é rico, mas para suprir as necessidades do povo. Traduzindo, tá? Segundo o texto de Immanuel Kant, o cidadão contribui para com o Estado, mas ele contribui para o Estado não para satisfazer as necessidades do Estado. Ele contribui para o Estado para ele ter melhores condições, então ele tem que pagar determinados impostos. E o dinheiro arrecadado pelo Estado, tá, é utilizado para garantir a vida, a liberdade e a propriedade também dos outros cidadãos que não têm condições econômicas para resolver os seus problemas no dia a dia. É por isso que nós falamos assim, na Constituição brasileira, lá no artigo 5º da nossa Constituição, fala assim, é dever do Estado garantir saúde, alimentação, segurança, moradia, e assim vai. Tá? Então,
o cidadão para com o Estado e o Estado para com os demais cidadãos. E o exercício está querendo dizer é justamente isso, que o Estado ele estabelece, tá, relação de caráter de preservação dos direitos de todos os cidadãos, inclusive daqueles que não têm condições de contribuir para com o Estado. O Estado é a garantia da manutenção dos direitos desses indivíduos. Então, diz assim, cadê? Lá no finalzinho diz assim, tá? Não para suprir a necessidade do Estado, mas para suprir a necessidade do povo. Então, pressupõe-se que a população comum, que não tem condições de estabelecer propriedade, estabelecer a sua educação, a estabelecer a sua própria saúde, é dever do Estado, é uma função do Estado garantir que todos eles tenham acesso a essas condições básicas dentro da sociedade. Então, segundo o texto de Kant, o Estado, letra A, deve sustentar todas as pessoas que vivem sob seu poder, a fim de que a distribuição seja paritária. Não, negativo. Ele não deve sustentar, ele deve, pelo menos, manter determinadas condições para que os cidadãos possam se autossustentar. Ou seja, ele deve garantir ou deve proteger os direitos dos cidadãos, tá? Ele deve, por exemplo, questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial não é que o Estado estaria sustentando a população. O Estado estaria dando condições para que os indivíduos, nesse período de necessidade, nesse período de transtornos e tudo mais, tivessem condição de satisfazer suas necessidades básicas. Tanto é que, logo após a pandemia, espera-se que sejam suspensos esses auxílios emergenciais, certo? Pelo menos nós acreditamos. Professor, e os programas sociais, como o Bolsa Família? É uma condição onde o Estado garante um auxílio às pessoas que não têm condições de se manter economicamente, mas não que o Estado esteja sustentando, tá, essas pessoas. Na verdade, a ideia que fica é realmente que o Estado estabelece o sustento dessas pessoas, mas é um auxílio, ok? O Estado não pode suprir todas as necessidades básicas do indivíduo, mas ele concede um auxílio para que os indivíduos possam ter acesso às suas condições mínimas e básicas de desenvolvimento e de vida, certo? Então, joga fora letra A. Alternativa B. O Estado está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos mais ricos para suprir as necessidades dos cidadãos pobres. Aí é uma alternativa que pode estar ligada com o nosso texto, porque ele fala assim, cadê? Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou atividade comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e para o uso dos juros obtidos a partir dele, não para suprir a necessidade do Estado, mas para suprir a necessidade do povo. Então, o Estado pode criar impostos, ou o Estado pode criar uma situação de arrecadação daquelas instituições, daqueles bancos, daquelas empresas, para poder necessariamente resolver ou suprir algumas necessidades dos cidadãos mais pobres. Então, pode ser que a alternativa esteja correta. Vamos ver se a gente encontra uma mais correta do que a letra B. O Estado dispõe de poucos recursos. Por esse motivo, é obrigado a cobrar impostos idênticos aos seus membros. Então, alguns impostos são idênticos, como, por exemplo, IPTU, IPVA. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tem uma casa, você tem que pagar o IPTU, ou se você tem um carro, você tem que pagar o IPVA. Só que vai a partir do ano do carro, das condições do carro, a casa, o tamanho da casa e tudo mais. Então, o imposto ele é idêntico em alguns casos, mas não em todas as situações. Então, o Estado é obrigado a cobrar impostos idênticos aos seus membros, como, por exemplo, eu pago imposto de renda.
tá? Alguns indivíduos, ou boa parte da população brasileira, não paga o imposto de renda. Eu pago o imposto de renda porque eu tenho condições econômicas, ou o meu ganho econômico é superior ao limite X instituído pelo Estado para poder estabelecer o pagamento dessa arrecadação. Então, se eu tenho condição de pagar, eu devo pagar o meu imposto de renda. Quem não tem condições fica isento do pagamento do imposto de renda. Então, joga fora a alternativa C. O Estado delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado, por causa do seu elevado custo de manutenção. A ideia é interessante, delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado. Não, os cidadãos, ele não vai suprir a necessidade do Estado. É o Estado, a partir das suas ações, que supre necessariamente as suas próprias condições, as suas próprias necessidades, certo? A arrecadação do Estado é delegada não é delegada aos cidadãos, é um dever dos cidadãos pagar os seus impostos, pagar os seus tributos em relação à prática econômica do Estado. Então, ele não é responsável por suprir as necessidades do Estado. Certo? É o Estado, a partir dessa arrecadação dos impostos, dos tributos, que estabelece propriamente o suprimento das suas necessidades. Joga fora, letra D. Letra E. O Estado tem a incumbência de proteger os ricos das imposições pecuniárias dos pobres, tá? Pois os ricos pagam mais tributos. Então, o dever do Estado não é proteger os ricos, é proteger todo cidadão. Então, quando um Estado estabelece as suas condições para proteger, tá, somente os ricos em relação às suas condições pecuniárias, ou seja, as necessidades econômicas da sociedade, ele protege os ricos, então ele vai acabar tendo que retirar impostos da população pobre. E a população pobre, que não tem condições de pagar impostos, portanto, ficaria num déficit econômico em relação à cobrança de impostos. Embora muita gente fale, embora muita gente critique os governos que nós tivemos, os governos que passam pela soberania ou pelo desenvolvimento da nossa política, muitas pessoas criticam determinados governos em relação, por exemplo, protege só a elite, protege só os trabalhadores. Isso nós vemos claramente na ideologia dos partidos que são absolutamente de direita e partidos que são absolutamente de esquerda, com o famoso discurso de trabalhar para as massas populares, trabalharem para a população pobre, certo? Então, nós vemos esses discursos que surgem cotidianamente na mídia social. Então, exercício, resposta, letra B, 2. Letra B, deixa eu marcar aqui para não esquecer. Exercício 2, letra B. O Estado está autorizado a cobrar impostos dos ricos para suprir a necessidade dos pobres. Então, não que vá cobrar somente dos ricos, mas, por exemplo, existem empresas que pagam determinados tributos onde a população pobre não vai pagar. Existem diversos impostos que são diretamente ligados à produção industrial, onde essa população pobre não tem um determinado pagamento dessas condições, certo? Exercício 2, letra B. Exercício 3. Vamos fazer agora ainda a respeito da condição da liberdade, autonomia em Kant ou das condições morais, certo? Diz assim, da Universidade Estadual de Londrina, exercício 3. As leis morais, juntamente com seus princípios, não só distinguem essencialmente em todo conhecimento prático de tudo ou mais onde haja um elemento empírico qualquer. Mas toda filosofia moral repousa inteiramente sobre sua parte pura e aplicada ao homem. Não toma emprestado o mínimo que seja ao conhecimento do mesmo, ou seja, da própria ideia da antropologia. Então, Immanuel Kant, fundamento da metafísica dos costumes. Então, vocês estão vendo
terceiro exercício que nós estamos fazendo, ligado diretamente à condição da metafísica dos costumes, à questão da moral kantiana. Então, é super importante que quando cai Kant, vai cair absolutamente a questão da moral ou da ética kantiana. Então, com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa correta. Vamos analisar as alternativas para a gente poder debater a respeito dessa tal liberdade e autonomia em Kant. Então, letra A. A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência moral, no qual se pesquisa mais o que é o homem do que o que ele deveria ser. Então, necessariamente, não. Para Immanuel Kant, é aquilo que eu devo ser. Então, a moral e a autonomia está no exercício do dever, certo? Então, a liberdade e a autonomia está a partir do momento que você, em pleno exercício da sua consciência, você executa o seu dever. Então, joga fora a alternativa A. Alternativa B. O elemento determinante do caráter moral de uma ação. O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais. Joga fora, tá? Dizendo que as inclinações serenas moralmente são mais perfeitas do que aquelas que são baseadas nas suas paixões, ou seja, baseadas nas suas ações mediante a sua condição interna. Então, pressupõe que quando você vai agir, você não teria uma liberdade interna para poder agir. Você age de acordo com o dever, mas esse dever dentro de uma condição de escolha sua. É você que escolhe executar aquele dever ou não. Então, joga fora. Letra C. O sentimento é o elemento determinante para a ação moral. Grava aí, tá? O sentimento, ele não é determinante para a ação moral. O sentimento, ele é uma condição para a realização da sua ação moral. Se está falando da ação moral, é uma ação racional baseada no seu dever. Então, assim, e a razão, por sua vez, somente pode dar direção à presença de inclinação na medida que fornece o meio para alcançar o que é desejado. Então, não. A razão estabelece que para você executar a sua ação moral, você deve estar alicerçado dentro de uma condição determinante. Então, sua razão vai determinar a sua ação. Eu sou professor, racionalmente, eu sei que para que eu seja professor, eu tenho que agir desta ou daquela maneira. Então, joga fora também a alternativa C. O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos propulsores humanos naturais. Não são propulsores humanos naturais, são propulsores humanos sociais, a partir da convivência em grupo, a partir da convivência em sociedade, eu estabeleço, tá, as minhas ações morais, então, os quais direcionam ao bem próprio e ao bem do outro. Aí joga fora a condição dos propulsores humanos naturais, seriam propulsores humanos morais ou sociais. Sobrou, então, a letra E. O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática e pura, certo? Nas leis morais devem ser independentes de qualquer condição subjetiva na natureza humana. É por isso que ela é uma condição universal. Age de tal forma que todas as ações serão consideradas como universais, ou seja, no imperativo categórico em Immanuel Kant. Tudo que você fizer, faça de forma com que as suas ações sejam conhecidas como universais, ou seja, sejam válidas para todos os indivíduos, todos os elementos que possam agir. Então, o princípio supremo da moralidade
deve estar assentado na razão. Eu, racionalmente, eu desenvolvo a minha condição do meu dever. Eu, racionalmente, estabeleço que, enquanto professor, eu devo agir desta maneira. E para agir dessa maneira, nada mais, nada menos que ser guiado por uma lei moral, onde essa lei moral ela não é subjetiva, ela é universal. Então, exercício 3, alternativa letra E. Marca aí, por favor. 2B, 1C, 3, letra E. Uau! Manuel Kant é super tranquilo, tá? Então, portanto, se nós acabamos de resolver o exercício 3 já dá uma resposta direta para o exercício 4. Nós falamos assim, o princípio supremo da moralidade é a razão prática e pura. Então, nós já sabemos que, para Kant, a moral assenta-se principalmente no elemento chamado razão. Certo? O exercício número 4 vai falar a respeito do desenvolvimento dessa ação moral, tá ok? Essa ação moral, da fundamentação da ação humana, essa fundamentação ela é baseada no elemento razão. Analisemos o texto da Universidade Estadual do Maranhão. Maranhão? Acho que é. Fraqueza e covardia são as causas pelas quais a maioria das pessoas permanece infantil, mesmo tendo condição de libertar-se da tutela mental alheia. Por isso, fica fácil para alguns exercer o papel de tutores, pois muitas pessoas, por comodismo, não desejam tornar-se adultas. Se tenho um livro que pensa por mim, se tem um livro que pensa por mim, um sacerdote que dirige minha consciência moral, um médico que prescreve receitas e assim por diante, não necessito preocupar-me com minha vida. Se posso adquirir orientações, não necessito pensar pela minha cabeça. Transfiro ao outro essa penosa tarefa de pensar. E vocês passam por isso na adolescência. Na adolescência, até a sua adolescência, até os seus 18, 20, 21 anos, tá? Alguns indivíduos não pensam por si. Os pais pensam por eles, o pai toma as decisões por eles. Só que chega um determinado momento da vida em que você tem que pensar por si mesmo. Então, grava aí. A partir do momento que você rompe com essa ideia de que o outro pensa por mim, segundo Manuel Kant, você chega à chamada maioridade intelectual. A minoridade intelectual seria a condição na qual o ser humano não pensa por si só. Ele é influenciado pelo pensamento de outros, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela avó, pelo professor, seja quem for. Pessoas que pensam por ele. Quando você tem que pensar por si, tomar suas próprias decisões, tá? Encarar o mundo de acordo com as suas próprias condições estruturais, você sente assim uma pressão muito grande. Então, segundo Kant, que vai determinar a sua ação, a sua escolha e o seu fundamento moral sempre será a razão. Portanto, não tem como a gente errar. Então, o fundamento da nossa resposta, o fragmento, está baseado, esse fragmento compõe o livro de Kant, que trata da importância da razão. Então, quando você deixa que o outro pense por você, quando você deixa que o outro decida por você, você está numa chamada minoridade intelectual. Quando você alcança uma condição de decidir por si só, estabelece o uso da razão, certo? Então, a razão é o fator determinante para você poder estabelecer, tá, as suas próprias condições, as suas próprias realizações. Então, você alcança a maioridade intelectual fazendo pleno uso da razão. E esse pleno uso da razão possibilita a sua independência, tanto intelectual quanto independência das suas condições morais em relação ao outro indivíduo. Você passa a agir de acordo
consigo, de acordo com as suas próprias condições, de acordo com as suas próprias escolhas, de acordo com as suas próprias determinações, que sejam sempre racionais, certo? A racionalização da sua própria ação. Então, nós temos como resposta do exercício número 4 a letra B. Então, o fragmento do livro Compõe um livro de Kant, que trata sobre a importância da razão para a formulação da sua possibilidade de conhecimento. O exercício número 5 é fácil, muito fácil, a respeito da ética da moral kantiana, certo? Então, nós chamamos, agora há pouco, a Sofia, agora há pouco a Sofia perguntava para mim um nome da ética ou da moral, da metafísica dos costumes em Kant. Chama-se ética deontológica, tá ok? E em alguns vestibulares pode cobrar, por exemplo, a deontologia de Kant. Quando fala assim, a deontologia de Immanuel Kant, ele está querendo falar a respeito da ética dos costumes, da ética do dever. Então, cada ação pressupõe um dever do indivíduo. Então, para que possa estabelecer uma ação, eu tenho que obedecer diretamente um costume, um dever, certo? Aí diz assim: a necessidade de conviver em grupo fez o homem desenvolver estratégias adaptativas diversas. Darwin, no estudo sobre evolução e as emoções, mostrou que o conhecimento de emoções primárias, como raiva e medo, teve papel central na sobrevivência. Estudos antigos e recentes têm mostrado que a moralidade ou comportamento moral está associada a outros tipos de emoções, como vergonha, culpa, compaixão e a dever, e não por impulsos e emoções. Então, ou seja, tá? As ações do indivíduo estão ligadas diretamente às suas emoções, vergonha, culpa, compaixão e o dever. Então, pressupõe uma ação ligada diretamente ao desenvolvimento das práticas humanas. Então, a teoria de Kant, ele fala assim, tá? Exclusivamente pelo dever e não pelos impulsos do poder. Então, há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever. No caso, a gente está falando de Immanuel Kant, então seria essa teoria ética, seria a teoria deontológica, ou a chamada teoria kantiana ou ética kantiana, tá ok? Das virtudes seria, se fosse o pensamento de Aristóteles, mas ainda não é a respeito do dever. Utilitarista não é. A utilitarista é a respeito da ética consequencialista. Qual é a consequência da ação? Se a consequência da ação é boa, então eu posso utilizar como uma condição prática. Contratualista não. Teológica também não. Então, a gente fica, exercício número 5, letra A, resposta do exercício para Immanuel Kant, ou para a teoria ética que pressupõe o dever como elemento fundamental para as ações, a ética deontológica, ou chamada ética kantiana, certo? Então, o exercício 5, resposta letra A. O exercício 6, ele vai falar das duas formas para poder estabelecer um determinado conhecimento, uma hierarquia sobre o próprio conhecimento estético e o conhecimento racional. Tá? E lembrando que para a razão chama-se analítica transcendental, tá ok? E para a experiência chama-se estética transcendental. As duas formas de conhecer. A analítica transcendental analisa as contribuições da razão para o conhecimento. A estética transcendental analisa as contribuições dos sentidos e das percepções para o conhecimento, certo? Então, vamos lá. A fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento estético de Kant. Praticamente tudo que fazemos na vida é o oposto da apreciação estética, pois praticamente tudo que fazemos serve para alguma coisa. É óbvio, ainda que apenas
para a satisfação de um desejo, de uma necessidade. Enquanto o objeto de apreciação estética, uma coisa não obedece a essa razão instrumental. Enquanto tal, ela não serve para nada, ela vale por si. As hierarquias que entram em jogo nas coisas que obedecem à razão instrumental, isto é, nas coisas de que nos servimos, não entram em jogo nas obras de arte tomadas enquanto tais. Sendo assim, a luta contra a autonomia da arte tem por fim submeter a arte à razão instrumental, isto é, tem por fim recusar também a arte na dimensão da virtude da qual, sem servir para nada, ela vale por si mesma. Trata-se, em suma, da luta pelo empobrecimento do mundo. Está querendo dizer assim que a sua percepção sensorial ela estará sendo inferior à sua análise racional, que para poder chegar ao conhecimento, o mais importante seria essa razão instrumental, onde você vai pegar o elemento razão, você vai desenvolver o elemento racional para poder chegar a um esvaziamento do campo estético, ou seja, a estética ela tornar-se vazia. Estética é a ciência do belo, tá? E para ser ciência do belo, ele vai estabelecer os meus sentidos. Então, sair, deixar o uso dos sentidos e utilizar somente a razão para formular o conhecimento. E isso é a grande crítica de Kant. Então, a razão instrumental, ela é a rejeição dos sentidos e a racionalização das coisas, a racionalização do mundo. Analisemos as proposições. Então, de acordo com a análise do autor, a racionalidade instrumental, sobre o ponto de vista da filosofia de Kant, fornece os fundamentos para a apreciação estética. Errado, porque no próprio texto fala que a apreciação estética, uma coisa não obedece a essa razão instrumental. Então, né, retirada do elemento, retirada da arte, a sua própria condição de análise enquanto tal. Então, joga fora a letra A. Letra B. O mundo empobrecido seria aquele em que ocorre o esvaziamento do campo estético de suas qualidades intrínsecas, de suas qualidades que são próprias do campo da apreciação estética. Então, pode ser a letra B como verdadeiro, porque há um empobrecimento realmente do mundo. Se eu vou utilizar os elementos da própria percepção estética somente com um elemento racional, eu esvazio o conhecimento estético do mundo. Então, pode ser a letra B. Letra C. A transformação da arte em espetáculo da indústria cultural é um critério adequado para a avaliação da sua condição autônoma. Tá, tudo bem, mas é uma condição assim verdadeira para Adorno e Hockenheim, não em relação ao nosso texto, certo? É uma afirmação verdadeira, fala a respeito da indústria cultural, vocês vão estudar lá na frente em filosofia e talvez também em sociologia, você vai estabelecer o estudo da Escola de Frankfurt em filosofia, onde nós vamos falar um pouquinho da indústria cultural. Ela é uma proposição verdadeira, mas não tem ligação direta com o texto, então joga fora. D. O critério mais adequado para a apreciação estética consiste em sua validação pelo gosto médio do público consumidor. Não, joga fora. Isso aqui também está ligado à indústria cultural, então joga fora. A autonomia de diversos tipos de obra de arte está prioritariamente subordinada à valorização do produto no mercado. Também, letra C, letra D e letra E são condições da chamada indústria cultural, ou da chamada cultura de massas. Então, joga fora, ficamos com a letra B, a alternativa verdadeira para a nossa questão. Então, exercício 6, resposta letra B. Uau! Mais uma para a gente poder encerrar a nossa aula, porque hoje nós não teremos aula de redação. A partir da semana que vem a gente retoma com os temas de redação, certo? A gente adianta um pouquinho, até 8h10 praticamente, para a gente ter nossa aula, certo? A Universidade Estadual de Londrina, exercício de número 7. Leia o texto a seguir.
Kant, mesmo restrito à cidade de Königsberg, acompanhou os desdobramentos da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Por isso, ele é fruto da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea e foi levado a refletir sobre as convulsões da história mundial, as incertezas da Europa plebeia, individualista, provinciana, contrapôs alguma certeza da razão capazes de estabelecer, ao menos no pensamento, a sociabilidade e a paz entre as nações, como vista a constituição de uma federação dos povos, de uma sociedade cosmopolita, ou seja, uma sociedade onde eu não estarei limitado a um território, eu sou cidadão do mundo, eu passo a pertencer à Europa como um todo, não somente à Alemanha, não somente à França, não somente à Áustria, mas eu sou cidadão do mundo. Então, a questão da sociabilidade em relação à paz entre as nações, onde eu possa viver não só a minha condição de alemão, não só a minha condição de inglês, espanhol, português, mas sim como um europeu digno do desenvolvimento das práticas das políticas. Então, vamos lá. Com base nos conhecimentos sobre filosofia política de Kant, assinale a alternativa correta. Exercício número 7. Então, vamos lá. Exercício número 7, letra A. A incapacidade dos súditos em distinguir o útil do prejudicial torna imperativo ao governo paternal para indicar a felicidade. Não, o governo não tem que participar dessa busca da felicidade individual. Então, os súditos, a incapacidade dos súditos em distinguir aquilo que é útil, não. Os súditos, eles têm a sua capacidade de distinguir aquilo que é útil. Aí entra a questão da ética utilitarista. Então, ela vai visar as consequências da ação, as consequências de uma prática do indivíduo. Então, joga fora a letra A, o Estado não tem que determinar o que é felicidade para os súditos. Então, joga fora. Exercício 7, letra A, errado. Letra B. É chamado cidadão aquele que habita a cidade, sendo considerados cidadãos ativos também as mulheres e os empregados. Aí vem aquela condição desde a Grécia Antiga, tá? No caso do pensamento de Immanuel Kant, o cidadão é todo aquele que participa ativamente das decisões públicas, mas dentro da época de Immanuel Kant era restrito, as mulheres não participavam das decisões políticas ainda, tá? Analfabetos, mendigos também não participavam das decisões políticas da sociedade. Então, joga fora a ideia, mendigos, né? Não participavam também das condições, das decisões dentro da sociedade. Então, era restritivo. Então, os cidadãos ativos eram todos aqueles que eram alfabetizados e tinham condições de tomar as suas decisões políticas. Joga fora. No Estado, há uma necessidade, uma igualdade irrestrita entre os membros da comunidade e o chefe de Estado. Errado, tá? Não há igualdade irrestrita, porque o chefe do Estado ele deve concentrar o poder de chefe de Estado para tomar boas e amplas decisões em relação a toda a população. Então, joga fora, letra C. Letra D. Os súditos de um Estado civil devem possuir igualdade de ação em conformidade com a Lei Universal da Liberdade. Olha que coisa interessante. Os súditos de um Estado civil devem possuir igualdade de ação em conformidade com a Lei Universal da Liberdade. Essa Lei Universal da Liberdade, ela é a garantia constitucional da liberdade do indivíduo. Então, diante dessa possibilidade, todos os indivíduos possuem, tá? Possuem a igualdade de ação em conformidade com a lei. Ela é sempre universal. Então, pode ser a letra D. Letra E, os súditos estão autorizados a transformar em violência o descontentamento e oposição ao Poder Legislativo Supremo. Não. A ideia de John Locke era o seguinte, que
quando o Estado, ou quando o soberano concentrasse o poder e esse poder concentrado vir a prejudicar a população, cabe aos súditos o direito de rebelião. Então, caso o Estado, caso o soberano abuse do poder, cabe aos súditos o direito de rebelião. Mas para Immanuel Kant, não é essa rebelião, não seria o uso da violência, seria uma ação constitucional em relação ao soberano, como, por exemplo, no caso do Brasil, nós já tivemos a execução de 2 impeachment de presidentes da República. Primeiro do Fernando Afonso Collor de Mello e depois a nossa Dilma Rousseff. Então, o direito de rebelião, a insatisfação do povo, a insatisfação da elite política em relação ao governo pode excluir a participação presidencial das decisões políticas. Então, nós ficamos com a letra D. Exercício número 7, alternativa à resposta correta, letra D, certo? Então, os exercícios praticamente estão ligados à ética, à moral e também à política em Kant. Então, por isso que eu falei que quando cai Immanuel Kant nos vestibulares, cai muito as questões da ética, da política e tudo mais. Agora, o exercício 8 é um exercício específico, tá? Da Universidade Federal de São José, não. Nem vou lembrar qual é a universidade, mas ela fala assim a respeito do conhecimento em Kant. Então, para Immanuel Kant, como é que se forma o conhecimento? Para Kant, existem 2 condições, tá? A razão transcendental, ou seja, a analítica transcendental e a estética transcendental. Então, a analítica transcendental seria o conhecimento racional, aquele propriamente chamado de conhecimento puro, e a estética transcendental seriam as contribuições dos sentidos ou conhecimento empírico, o que a experiência traz de novo, o que a experiência pode contribuir para a formulação do conhecimento. Então, já demos a resposta. Então, sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que o ato de conhecer se distingue de 2 formas básicas: o conhecimento empírico, certo? A partir dos sentidos, e o conhecimento puro, que é a partir da razão. Então, exercício 8, fácil, muito fácil. Então, 2 formas de conhecer para Kant: empirismo e racionalismo. Eu vou juntar os 2, eu tenho o conhecimento empírico e o chamado conhecimento puro, tá? Então, mediante as possibilidades de formar o conhecimento na filosofia de Kant, conhecimento empírico e o conhecimento racional, o conhecimento puro. Então, essa é a condição fundamental para Kant, ou seja, estabelecer uma análise através da razão para estabelecer a crítica do conhecimento. Letra B, para conhecer é preciso alcançar o exercício de pensar conceitos concretos? Não, joga fora. Letra C, as formas distintas do conhecimento, distintas na crítica da razão pura, são denominadas respectivamente juízo universal e juízo necessário e suficiente. Então, o juízo universal estaria alicerçado diretamente numa condição estética do imperativo categórico, então joga fora. Tá? Do letra D, o registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de 2 juízos, a saber, juízo analítico e juízo sintético, ou juízo de elucidação. Tá, pode ser considerado como verdadeiro, mas não diz a respeito das formas do conhecimento. Então, aqui, os registros mais contundentes acerca do conhecimento se faz 2 juízos. Então, a partir do conhecimento estabelecido, eu formulo o juízo. Tá, ok? Aqui é o ato de conhecer. Como se dá o conhecimento em Kant? Pelo conhecimento empírico e pelo conhecimento puro nas fundamentações dessas ideias. Então, no meu, são 8 horas e 15 minutos, tá? Faltam 15 minutos para terminar a nossa aula. Eu vou deixar o exercício 9 e o exercício 10 para vocês poderem resolver. Tá, ok? Tem o gabarito aqui, ó. Deixei o gabarito, tenho resposta no gabarito. Vou deixar o exercício 9 e o exercício 10 para vocês resolverem. Ah, professor, mas eu não tenho a lista.
pega no Sysflame, pega no Sysflame Online, tem também disponível no Google Classroom. Eu deixei, acho que se não me engano ontem, deixei disponível no Google Classroom. Provavelmente eu sei que vocês não pegaram, porque ninguém avisou, também foi um erro nosso, também já tinha começado as aulas ontem, ficava difícil de poder avisá-los, mas peguem e acessem a lista de exercícios, certo? Para a nossa próxima aula, nós vamos passar para o próximo capítulo, deixa eu ver aqui qual é o próximo capítulo, tá? Aí já vemos a filosofia contemporânea, fechamos Kant, capítulo 7, vamos para o capítulo 8, idealismo alemão, o pensamento romântico. Dentro dessa ideia, nós vamos ter que falar de Schopenhauer, vamos ter que falar de Kierkegaard, são dois pensadores assim pesados, são dois pensadores assim que não são fáceis para a gente poder analisar, mas tranquilo, eles não são muito cobrados em vestibulares, são poucos os vestibulares que têm exercícios de Schopenhauer, exercício de Kierkegaard, e esses caras, eles são importantes para a gente compreender o pensamento de Karl Marx, o pensamento de Nietzsche. Então, primeiro a gente vai falar de Schopenhauer, vamos falar de Kierkegaard, depois vamos falar de Martin Heidegger, se não me engano, aí vem Karl Marx, o pensamento no século XIX, o romantismo alemão no século XIX, a respeito de Karl Marx, e vamos, na sequência, falar de um dos indivíduos mais lidos na contemporaneidade, chamado Nietzsche. Tá? E ele tem caído em algumas provas de vestibulares, em algumas provas de Enem, de vez em quando cai Nietzsche aí para a gente poder resolver, certo? No mais, a respeito da nossa aula de hoje, seria isso. Eu gravei a aula, eu vou deixar disponível no Sysflame Online para vocês. Eu vou ver se consigo deixar hoje, porque eu tenho um compromisso sério, urgente hoje, tem uma consulta médica, e aí eu não sei que horas que eu vou estar liberado para poder fazer o registro. Mas daqui a pouquinho, se não me engano, eu consigo já publicar no Sysflame Online, certo? Para vocês, eu espero um bom retorno, tá? Aguardo a nossa próxima aula com toda a ansiedade e fico aguardando uma resposta das nossas autoridades para a gente voltar para a nossa aula presencial, certo? Nós estamos aí, sinceridade, estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de sala de aula, vocês não têm noção. Olha, devem ter noção, porque eu fico praticamente, às vezes, o dia inteiro na frente do computador, tá? Meu traseiro já está ficando quadrado e tanto ficar sentado na minha cadeira, e olha que minha cadeira é confortável, viu? No mais,